Mestre Jesus, receba as nossas preces, ouça e nos veja, trazendo aquilo que necessitamos, aquilo que merecemos. Que o Senhor sabe dos nossos dons, das nossas qualidades, mas conhece também os nossos defeitos e as nossas virtudes. Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver e nos amparar, agora e sempre. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar nessa casa de Jesus. Então, do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O item 5. Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe, vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhe responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, 30 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. E o item 6 fala, certas pessoas ditas por Jesus soam estranhas, parecendo contraditórias com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disso uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei do amor e da caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que lhe atribuíram farão mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são dele. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Dando continuidade na noite de hoje, temos uma grande satisfação hoje também de apresentar a nossa amiga aqui da casa, a Ivana Rainski. Ela é ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, divulgadora da doutrina espírita, atualmente é diretora de gestão editorial da FEGO, Federação Espírita de Goiás. A Ivana irá falar com um tema bem apropriado para a noite de hoje, Dia da Mulher. Ela irá falar das mulheres no Evangelho. Pessoal, boa noite. Todos bem? Estou observando, já olhando aqui para vocês, que a predominância é de mulheres, não é isso? Graças a Deus, Fábio? Bom, hoje nós comemoramos, o Dia Internacional da Mulher. Nós sabemos que existe uma data nesse sentido, porque ainda como seres espirituais inferiores que somos, encarnados aqui nessa matéria, ainda não conseguimos enxergar que somos, antes de tudo, espíritos imortais. Independentemente de sermos hoje, estarmos num corpo feminino ou num corpo masculino, nós somos espíritos. Portanto, todos criados por Deus da mesma forma, com a mesma destinação que é a perfeição. Só que nós aqui, principalmente quando estamos encarnados, nós ficamos tão envolvidos com as questões da matéria, e os nossos vícios morais, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e tantos outros, eles se sobressaem. Por isso é preciso que exista um Dia Internacional da Mulher,
para se reforçar que a mulher, ela também tem que ser tratada pela sociedade com o mesmo respeito e dignidade com que os homens são tratados. Mas nós não vamos falar da vida material. Nós vamos falar de como Jesus tratava as mulheres. Porque na época de Jesus, as mulheres eram muito mais subjugadas e desvalorizadas do que hoje. A mulher naquela época era considerada quase como um objeto. Ela era servil aos homens, aos maridos. Havia toda uma regra naquela sociedade em relação à mulher, sempre diminuindo o papel da mulher e a importância dessa mulher. E Jesus, o tempo inteiro, ele vem demonstrando um profundo respeito e valorização pela mulher. Jesus valorizou as mulheres. Assim como ele valorizou a todos aqueles que eram os marginalizados, os excluídos, aqueles que eram considerados os párias da sociedade. Então ele era visto andando no meio do povo, das pessoas simples. Ele andava com as mulheres, ele andava com os mendigos, com os leprosos, ele andava com os pescadores. A gente pode observar isso quando ele escolhe os 12 apóstolos que trabalharam com ele naquele período em que ele desenvolveu a sua missão. Eram, a maioria, pessoas simples, pescadores, alguns, coletores de impostos, mas ele valorizava o ser humano. E ele nos alertou. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então ele não tinha distinção. Ele acolhia e ele amava a todas as pessoas. E a prova que nós temos disso está narrada nos seus evangelhos. Quando nós vamos estudar o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar diversas passagens em que Jesus demonstrou esse apreço, esse respeito e a valorização pelas mulheres. E é justamente sobre isso que eu quero começar a conversar com vocês, Nós vamos pegar algumas dessas passagens, são muitas, nós vamos pegar algumas, e a primeira delas nós vamos encontrar lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 24. Eu já deixei aqui tudo marcadinho para facilitar para a gente. Marcos 5, 24. Fala sobre a cura da mulher com o fluxo de sangue. Quem conhece aqui a dupla Tim e Vanessa, que tem músicas belíssimas que falam do Evangelho, vão se lembrar que tem uma música que fala sobre isso, Quem me tocou, quem me curou. Jesus, ele estava a caminho da casa de Jairo. Jairo tinha ido em busca de Jesus, porque a filha, a menina ainda, estava doente e desenganada. Esperava-se a morte da menina. E Jairo, então, busca Jesus desesperado, pedindo: Senhor, vamos comigo até a minha casa, porque a minha filha está morrendo. E se o Senhor impuser as suas mãos sobre ela, ela viverá. Então, Jairo tinha muita fé que Jesus era o único que poderia salvar a sua filha. E Jesus, então, começa a caminhar com Jairo em direção à sua casa. Mas imaginem só. Jesus já fazia as curas, ele já era aquela pessoa que arrastava multidões. E quando ele começa a caminhar em direção à casa de Jairo, as pessoas estão todas ali em volta, os apóstolos conduzindo Jesus também, quando de repente ele percebe que alguém o tocou e que dele saiu uma virtude. Ou seja, ele percebe algo diferente. E aí ele diz: quem me tocou? Ele para, olha e diz: quem me tocou? Os apóstolos, ouvindo aquilo, disseram: Senhor, como assim quem me tocou? Com esse tanto de gente aqui em volta, essa multidão, e você pergunta quem me tocou? Como é que nós vamos saber quem te tocou? E aí, uma mulher timidamente se destaca da multidão e se apresenta a ele e diz: Senhor, eu te toquei. E ela conta a ele do problema que ela vivia, porque ela tinha um fluxo de sangue contínuo há mais de 18 anos. Nada tinha curado aquela enfermidade. Ela tinha gastado todos os recursos que ela tinha e nada tinha solucionado. Agora vamos imaginar o que era a vida dessa mulher.
Porque na cultura daquela época, nos dias em que a mulher estava menstruada, ela era considerada impura, porque ela vertia sangue. Imagine essa mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo. Ela era sempre discriminada. Porque a mulher, nos dias em que ela estava menstruada, ela não podia tocar no homem, ela não podia fazer a comida, ela era considerada impura. Imagina a vida dessa mulher, como é que tinha sido até aquele momento. Ela já estava com as suas últimas forças, ela não aguentava mais. E quando ela faz isso, que ela toca em Jesus, ela diz a ele: Senhor, eu sabia que se pelo menos eu encostasse na sua veste, eu seria curada. Imagina o tamanho da fé dessa mulher. E Jesus olha para ela e diz: os teus males estão curados, minha filha, a tua fé te curou. Nesse momento, nós conseguimos enxergar a grandeza desse Espírito que é Jesus. Porque se fosse outro, primeiro, ele ia ficar indignado daquela mulher tê-lo tocado, porque ela estava impura. Segundo, ele poderia dizer: mas como faz isso no meio da multidão? Por que não conversou comigo? Por que não... Jesus não tinha nada disso com ele. Então ele percebeu que aquela mulher estava pronta para ser curada, ela tinha o merecimento, e a fé que ela tinha nele foi tamanha que apenas por tocá-lo, ela ficou curada. Então essa é uma linda passagem que a gente conhece como a cura da mulher hemorroíça. Essa mulher foi curada por Jesus e recebida por ele, acolhida por ele com muito carinho. Bom, nós temos uma outra passagem, e agora nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 36. Vamos lá no Lucas 7:36, que fala a história de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Percebam, não é o Simão apóstolo, o Simão Pedro, é o Simão fariseu. Simão era um homem muito bem colocado na sociedade, tinha uma casa muito confortável. E ele era aquele tipo de pessoa que ele gostava muito de ostentar. E ele sempre convidava as autoridades, as pessoas importantes, para irem cear na casa dele, juntar na casa dele. E Jesus estava muito popular naquele tempo. Então ele convida Jesus para que fosse cear na sua casa. E Jesus chega então, se reclina, porque naquela época eles tinham aqueles reposteiros, ele se reclina ali, aguardando. De repente entra no ambiente uma mulher. E o dono da casa, ele conhecia aquela mulher. Aquela mulher era considerada como uma mulher de má vida, de vida fácil, digamos assim, a expressão que se usa. E quando aquela mulher chega, ela invade a casa, ela se coloca aos pés de Jesus e ela chora copiosamente. E as suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus e ela enxuga, Ela vem, lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E ela traz um bálsamo, um unguento, que naquela época era um produto precioso, um produto raro, caro. Ela traz aquele unguento e vai passar nos pés de Jesus. E Simão, observando aquilo, maldosamente, maliciosamente, diz assim, pensa, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa mulher e não permitiria que ela chegasse até ele. Por quê? Porque o desprezo por esse tipo de mulher era ainda muito maior. Só que Simão tinha medo. Por que ele permitiu que ela entrasse? Porque ele era cliente dela, ele era do convívio dela, ele tinha medo do escândalo. Então, nesse momento, Jesus, que sabia do pensamento de Simão, diz assim: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele diz: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Perdoou a dívida. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão Pedro, então, respondeu: suponho que aquele a quem mais se agraciou. Jesus disse-lhe: julgaste retamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés.
Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Percebe que isso na época era um costume para se receber as visitas, né? Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que também perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher, a tua fé te tornou salva, vai em paz. Mais um exemplo, né, de uma mulher que tinha uma vida de sofrimento. Porque a gente não sabe em que circunstância de vida levou aquela mulher a estar vivendo aquela situação. E ela tinha essa sede de Jesus. Se ela vai até ele, se ajoelha aos pés dele com essa submissão. E Jesus percebe isso, ele sabe o sentimento que vai no coração de cada um. Então ele diz a ela, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te curou. É também uma passagem linda em que ele valoriza aquela mulher que foi em busca do amor que Jesus tinha para dividir. E é interessante porque nós nos recordamos também daquela outra mulher que é pega em adultério. É uma passagem que todos conhecemos muito, não é? Que Jesus está ali na praça conversando com alguns religiosos, algumas pessoas, porque eles sempre tentavam pegar Jesus, né? Eles sempre ficavam tentando ver se Jesus se contradizia. Os fariseus da época, os sacerdotes do templo. E de repente trazem uma mulher e dizem assim, esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu, o que nos dizes? Porque eles queriam colocar Jesus numa situação assim. Se ele dissesse assim, apedreja, eles iam dizer, ele não é diferente dos outros. Se ele dizia, não faça isso, eles iam dizer, ele não respeita a lei de Moisés, ele está contradizendo a lei. Aí o que é que Jesus diz? Ele está agachado, desenhando na areia, e ele simplesmente diz assim, aquele que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Vejam a inteligência, né, de Jesus. E vagarosamente, um a um, foi se afastando, foi saindo do ambiente. De repente, ele fica com a mulher e olha para ela e fala, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse, se foram todos, Senhor. E ele diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais, ou não tornes a pecar. Então, Jesus, mais uma vez, mostrando que para ele, nós somos irmãos, nós somos seres humanos, acima de sermos homens ou mulheres aqui na vida material. Mas nós temos também uma outra passagem que fala da visita de Jesus a Marta e Maria. Essa está lá no Evangelho de Lucas 10:38. Também uma passagem que nós já ouvimos muitas vezes, porque ela nos traz muitas reflexões interessantes. Jesus, ele era muito amigo da família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. Ele tinha um verdadeiro amor pelos irmãos, ele considerava como sendo amigos verdadeiros quase da família. Então, ele sempre visitava esses amigos. E numa dessas visitas, quando Jesus chega, Maria se assenta ali aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Porque ela ficava encantada com a mensagem que ele trazia. Mas Marta, ela tinha aquele perfil da anfitriã. O hóspede chegava na casa dela, ela corria para preparar as coisas para receber o hóspede. Era preparar a refeição, era preparar a água para lavar os pés, tudo aquilo, né, que o bom hospedeiro oferece. E Maria ali encantada ouvindo Jesus. Então Marta diz a ele, mestre, percebe que ela não está me ajudando? Diga a ela que venha me ajudar. E aí Jesus fala uma frase, gente, que é muito famosa para nós, né? Ele diz assim, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma.
Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Aqui também, com duas mulheres que eram muito queridas de Jesus, ele nos dá a lição daquilo que é realmente importante para nós, para as nossas vidas. Porque nós ficamos no nosso dia a dia tão preocupados com as questões materiais e damos tão pouca importância às coisas espirituais, à aquisição das virtudes, dos valores morais. E Jesus nos lembra que o que nós vamos levar é só isso. Bens materiais, como diz o nome, eles são materiais. E nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material nesse momento. Nós não vamos levar nada. Então Jesus nos alerta para a importância de nós sabermos priorizar na nossa vida aquilo que é realmente importante. É claro que nós temos que ter o trabalho para a nossa subsistência, para vivermos com dignidade. É justo que nós queiramos ter uma casa confortável, darmos uma boa escola para os nossos filhos, mas tenhamos o cuidado de avaliarmos muito o que é o supérfluo e o que é o necessário, para que não percamos a nossa vida correndo em busca apenas do supérfluo, apenas daquilo que nós não vamos levar conosco, deixando de lado a nossa evolução espiritual. Também uma passagem muito marcante, né? Tem uma outra que está lá ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 10, que fala da cura da mulher encurvada. Jesus estava num sábado, percebem? Sábado era o dia em que os judeus não trabalhavam, era o dia sagrado, então parava-se tudo. Jesus estava num sábado na sinagoga, falando, né? Trazendo a mensagem. Quando de repente uma mulher que era encurvada, imaginem a situação da mulher, né? Toda travada, encurvada há muitos anos. Aquela mulher chega para Jesus pedindo ajuda, porque ela também já tinha ouvido as histórias das curas de Jesus. E Jesus, naquele momento, ele liberta a mulher. E é interessante porque ele fala assim, quer ver? Deixa eu pegar a passagem lá, para eu ler certinho o que está falando, que é muito interessante. Jesus, vendo aquela mulher, a chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E lhe impôs as mãos imediatamente, e ela se endireitou e glorificava a Deus. O que aconteceu, né? O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus tinha feito uma cura no sábado. E sábado não era dia de fazer cura. E aí o chefe da sinagoga dá uma bronca na mulher. Diz assim: mas você tinha 6 dias da semana para vir procurar essa cura, você tem que vir justamente hoje, no 7º dia? E aí Jesus fala para ele assim: hipócritas, cada um de vós, no sábado não solta do estábulo o seu boi ou o seu jumento, levando-o para beber água? Esta, sendo filha de Abraão, a quem Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser solta dessa amarra no dia de sábado? Percebe o seguinte? Aqui Jesus nos deu uma pista do que essa mulher sofria. Ele diz que ela foi amarrada por Satanás, ou seja, ela sofria um processo obsessivo há 18 anos. Por que ela foi curada? Porque o problema não era no físico. Era a influência espiritual que a tornava cativa daquela forma. E ela foi curada. E aí Jesus traz uma comparação que realmente é chocante. Quer dizer que eu posso dar água para o meu animal, mas eu não posso curar uma pessoa que está enferma, que está sofrendo? E naquele momento ele mostrou mais uma vez que não importava se era mulher, se era homem, se era velho, se era jovem, se era criança. Ele atendia a todos. Bom, seguindo aqui, nós temos uma outra passagem muito interessante que fala sobre a notícia da ressurreição. Porque quando Jesus foi crucificado, e eles conseguiram então, né, José de Arimateia consegue o local e eles colocam Jesus no túmulo, o corpo de Jesus no túmulo. É bom lembrar que naquela época os túmulos, eles eram como se fossem cavados na rocha, né? Uma caverna em que se colocava uma pedra grande, pesada, tampando a entrada.
Então, era preciso rolar aquela pedra para abrir o túmulo. E as mulheres que não tinham tido tempo ou oportunidade de preparar o corpo de Jesus da forma adequada aos costumes daquela época, essas mulheres saem no domingo bem cedo em busca do túmulo, porque elas queriam preparar o corpo de Jesus de forma adequada. Quando elas chegam lá no local, o túmulo está aberto. E elas ficam assustadas e aparece o anjo e diz a elas que Jesus não está mais ali. E realmente o túmulo estava vazio. Essas mulheres eram mulheres que eram do afeto de Jesus. Nós temos entre elas Maria de Magdala, nós temos entre elas Salomé, que era mãe de Tiago, nós tínhamos entre elas Joana de Cusa, que também era uma das mulheres que seguiam Jesus. E elas então, e outras mulheres, elas retornam para casa para levar a notícia para todos que estavam lá, porque nesse instante estavam reunidos Maria, mãe de Jesus, com os apóstolos, ainda todos atordoados, sem saber o que fazer, como fazer, porque eles não acreditavam que aquilo pudesse acontecer com Jesus. E Maria de Magdala permanece. Ela se senta debaixo de uma árvore e ali ela começa a se recordar do Mestre. Ela, que tinha amado tanto a Jesus, que tinha seguido a Jesus no seu ministério, foi uma daquelas mulheres, inclusive, que patrocinou, que deu dinheiro para custear o trabalho de Jesus. Porque muitas eram as mulheres que ajudavam financeiramente. Nós temos o relato de Maria de Magdala, nós temos o relato de Susana, nós temos o relato de Joana de Cusa, que davam dinheiro para que fosse possível a peregrinação de Jesus por todas as regiões daquela época, levando a mensagem da Boa Nova. E ela então sentada ali, completamente triste, porque ela não tinha mais a presença do Mestre querido. Quando de repente ela ouve uma voz, e ela reconhece a voz de Jesus, e é Jesus que aparece para ela. E ela então fica deslumbrada, encantada, quer tocá-lo, e ele diz, não me toque ainda, porque eu ainda não fui ao Pai. Mas vá e diga a todos que eu estou vivo. Gente, Jesus apareceu em primeiro lugar, não foi para nenhum dos 12 apóstolos, foi para Maria de Magdala, foi para Madalena, uma mulher. Que, segundo os historiadores, em pesquisas mais recentes, dizem que ela pode ter sido, inclusive, uma apóstola de Jesus. Porque ela participou de todo o trabalho das viagens, das pregações de Jesus. Então, ela teve um papel muito importante na vida de Jesus. E ela foi a primeira a vê-lo. E aí, o que aconteceu? Nem todos tinham a mesma consideração que Jesus pelas mulheres. Quando ela chega contando, o que os apóstolos fazem? Duvidam. Dizem assim, imagina, o Mestre ia aparecer para você, por que não foi para nós? Porque eles se achavam superiores, melhores, não é? E Maria, mãe de Jesus, diz, minha filha, eu acredito. Me conte tudo, me conte como está meu filho. E depois, em outras ocasiões, Jesus vai aparecendo, e está com eles outra vez. Então, essa é mais uma demonstração do quanto Jesus valorizava as mulheres naquela época. Tem uma outra passagem que está narrada no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 adiante, que fala da mulher samaritana. A Samaria era uma região que vivia em conflito com os judeus. Porque os samaritanos, embora eles tivessem a mesma origem, eles tinham crenças um pouco diferentes dos judeus. E por isso eles eram marginalizados. Era tal o preconceito que muitas vezes um judeu que estivesse viajando pela Judéia naquela época, muitas vezes ele dava uma volta de quilômetros para não ter que atravessar o território da Samaria. Porque ele não se considerava bem-vindo, e ele não queria nem chegar perto daquele povo. Só que Jesus não tinha nada disso. Então, numa certa ocasião, ele estava indo de um lugar para o outro, e ele atravessa o território samaritano. E ele para num lugar que era conhecido como Poço de Jacó. Ali as pessoas iam em busca de água
para abastecer a pequena cidadezinha que era ali em volta, e também os viajantes buscavam ali, né, como um ponto de apoio. E ele fica ali sentado. O Evangelho fala que era por volta da hora sexta, ou seja, mais ou menos meio-dia. E ele estava ali sentado aguardando, porque os discípulos, os apóstolos, tinham ido na cidade comprar comida. De repente, ele percebe se aproximando uma mulher samaritana. Ela estava vindo ao poço buscar água. E aí, ele estava ali, ele não tinha como tirar água do poço. Ele não tinha balde, ele não tinha nada. Então, ele pede a ela: mulher, me dê água para beber. E ela se espanta e diz assim: mas como? Sendo tu, judeu, nazareno, pede água a mim, que sou mulher e samaritana? Primeiro porque era mulher, já era inferior. E principalmente porque era samaritana. E aí ela diz: mas como que você me pede? E aí ele diz a ela que ele tinha para ela uma água que era a água viva da vida. Que era uma água que a pessoa que bebesse dela não teria mais sede. Aí ela diz: mas como isso é possível? O senhor não tem um balde para tirar a água, o senhor não tem nada. Aí ele explica que aquela era a água da vida. E que aqueles que bebessem dessa água nunca mais teriam sede. Que aquela água que ela bebia, passava o tempo, a sede voltava. Mas a água da vida que ele tinha para dar era eterna. Ninguém mais teria sede. Percebem que ele usa sempre, né, as figuras de linguagem, as analogias para falar sobre a mensagem que ele tinha para compartilhar. E ela pergunta, né, que água é essa? E ele diz a ela: vá à cidade, chame o seu varão, ou seja, o seu marido. E ela diz assim: Senhor, eu não tenho um varão. Ele disse: disseste bem, não tenho um varão, porque já tiveste 5, e o que está contigo hoje não é teu varão. Ou seja, aquela mulher já tinha tido muito sofrimento na vida, né? Já tinha sido 5 casamentos, e o homem que estava com ela agora não era o seu marido. E eles começam a conversar, ela vai à cidade, traz as pessoas, ela chega na cidade e diz: está aqui o Messias. Porque todos esperavam a vinda do Messias. E Jesus diz a ela que ele era o Messias que haveria de vir. E as pessoas vão, os apóstolos voltam, e eles ficam encantados com tudo aquilo que Jesus tinha para dizer a eles. Tanto que ele permanece por 2 dias ali naquela cidade, conversando. Então, o encontro de Jesus com essa mulher samaritana também é um momento marcante no Evangelho, de como ele tratava as mulheres. Nós temos o exemplo ainda da ressurreição de Lázaro. Tem aquela também passagem bíblica que é muito famosa e marcante, que Lázaro, ele estava como morto. Hoje nós sabemos que provavelmente ele passou por um estado de catalepsia, em que é uma morte aparente. Naquela época não se tinha aparelhos para diagnosticar morte cerebral, esse tipo de coisa, né? E na catalepsia, a aparência da pessoa é de morta, por um tempo. E se o espírito não voltar para o corpo, pode levar à morte, né? Ivone Pereira sofria esse tipo de fenômeno, que é um tipo de mediunidade, porque ela se desprendia do corpo e ia rodar os espaços, e o corpo ficava com aparência de morto. E Lázaro, então, tinha sido enterrado já, colocado no túmulo. Porque quando Marta e Maria pedem alguém para ir chamar Jesus, dizendo que o irmão estava morrendo, pedindo para que ele viesse rápido, ele ainda demora 3 dias para retornar à casa dos amigos. E quando ele chega, as mulheres estão ali, né? Marta vem recebê-lo ainda na estrada e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não estaria morto. E aí chama Maria, chama todos, e ele diz: vamos ao túmulo. Lázaro não está morto, Lázaro dorme. E aí ele pede para afastar a pedra, e ele chama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai do túmulo, todo enfaixado, imagine a cena, né? Meio tipo zumbi, né? Lázaro todo enfaixado, ele sai do túmulo, e ele diz: desatai-o e deixe-o ir. Então, Jesus voltou atendendo ao pedido das amigas queridas.
aquelas que pediram a ele: mestre, nós precisamos de você aqui. É o que a gente faz com um familiar, com um amigo muito próximo. Quando nós estamos numa situação de dificuldade, de aflição, a gente pede socorro. Para quem? Para aqueles em que nós confiamos, para aqueles a que nós amamos. E Jesus, então, era essa pessoa, dessas duas irmãs. Nós teríamos, assim, muitas passagens, né, que mostram isso. Nós queremos destacar aqui uma personagem, né? Na verdade, duas personagens que foram tão importantes, não esquecendo de Maria, mãe de Jesus, porque essa foi aquela escolhida para ser a mãe do Cristo. Então, só por aí a gente sabe, né, do valor que essa mulher tem, e foi aquela que nunca o abandonou, esteve com ele até o fim, e depois da sua morte, ela seguiu vivenciando os seus ensinamentos, recebendo a todos, né, numa casinha muito simples, em que ela passou a viver com João. E nós queremos lembrar de duas personagens, uma delas é Joana de Cusa, que era uma mulher que tinha uma vida muito boa, tinha um poder aquisitivo bom. O marido era um intendente de Antipas, ou seja, trabalhava com os imperadores, com os líderes daquela época, né? E ela descobre, conhece Jesus, e ela começa a tentar convencer o marido de que Jesus era o Messias que o povo esperava. Mas o marido não tinha olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Ele achava que aquilo era uma loucura da mulher. E ele não aceitava. E ela tem um diálogo com Jesus, muito bonito, que é narrado no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, que conta a história de Joana de Cusa. E ela procura Jesus falando dessa preocupação dela com o marido, porque ela já tinha entendido que ele era o Salvador, que ele era o Messias, mas que o marido não aceitava. E o que ela devia fazer? Aí Jesus diz a ela: minha filha, ame o seu marido. Né? Entenda que cada um tem o seu tempo. Ele ainda não está preparado, mas nem por isso você vai deixá-lo. Ame o seu marido, faça por ele tudo que você puder. E assim ela faz. Mas o marido morre, desencarna, ela fica com um filho, e ela então dispõe dos bens para ajudar os pobres, para ajudar Jesus no seu ministério. Ela tem que trabalhar para se manter com o filho, e ela adota o cristianismo. E é claro que ela, né, foi descoberta, perseguida, porque começa a perseguição aos cristãos, e ela então é levada para uma arena, num circo romano, para ser comida pelas feras, ela juntamente com o filho. E é uma passagem muito linda que Humberto de Campos narra, né, no livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, que naquele momento o filho dela diz assim: mamãe, abjura, nega Jesus, nós precisamos nos salvar. E ela diz: meu filho, cala-te, é uma honra para nós estarmos aqui em nome de Jesus. Então, nós observamos o tamanho da fé daquela mulher, de ter a certeza de que apenas a vida material estava sendo extinta, né? Mas que um futuro muito melhor a aguardava. E aí a gente não pode deixar de falar de novo dela, da Maria de Magdala. Porque nós podemos dizer que ela é o exemplo, é o grande exemplo, talvez o maior de transformação que nós temos no Evangelho. Muitos podem pensar assim: mas não é Paulo de Tarso, que passou de perseguidor de cristãos a cristão e se tornou um dos maiores divulgadores do cristianismo, da implantação do cristianismo? Verdade que Paulo teve um mérito gigantesco também. Mas Paulo, ele já tinha uma vida disciplinada. Ele era um doutor da lei, ele seguia as escrituras à risca. Então ele era um homem honesto, ele era um homem disciplinado, que seguia a religião, as tradições. Só que ele estava do outro lado. Ele achava que Jesus era o mal. Então, quando ele combatia os cristãos, na concepção dele, ele estava fazendo bem. Ele não tinha maldade dentro de si. Quando ele, na entrada de Damasco, ele é confrontado com a imagem de Jesus que aparece a ele, e ele cai do cavalo, né, literalmente, e ele então percebe, naquele instante ele percebeu que ele estava fazendo tudo errado. E aí ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Então Paulo, ele saiu de um extremo para o outro, mas ele nunca deixou esse eixo
de ser disciplinado, de ser honesto, de ser correto, de fazer tudo conforme a lei. Conta-se que Maria Madalena, ou de Magdala, era uma mulher que tinha muita riqueza, vivia num palácio com muito ouro, muita seda, muitas especiarias. Por quê? Porque ela recebia homens importantes e influentes que a bancavam, digamos assim, né? Que a presenteavam. Ela era, naquele tempo, uma cortesã, digamos assim. Só que essa Maria, ela não era feliz. Embora ela tivesse tudo que o mundo material poderia dar a ela não era feliz. Ela era odiada pelas mulheres, que a temiam por conta dos seus maridos. Ela era, digamos assim, né, os mesmos clientes que estavam com ela à noite eram aqueles que durante o dia cruzavam a rua, atravessavam a rua para não cruzar com ela, porque ela era uma pária na sociedade. E ela tinha um sentimento de vazio muito grande, ela tinha muita sede de amor, mas de amor verdadeiro, não aquilo que ela tinha. E ela caía, em certas ocasiões, em profunda depressão. Ela sofria com depressão. E depois nós vamos saber que também com processo obsessivo. Porque ela é aquela da passagem que diz que Jesus retirou 7 demônios. Ou seja, ela tinha um grupo de obsessores ali junto, né? E quando ela ouve falar de Jesus, ela é convencida por uma criada a buscar Jesus. E ela vai, muito temerosa, sem saber como é que ela ia ser recebida. E Jesus está na casa de Simão Pedro. E ela então chega, já à noite, e Jesus pede que ela entre. Simão fica ali espantado, né? Mas Jesus recebendo essa mulher. E ali ela abre o coração para Jesus. E ela fala que ela muito tem amado, mas que na verdade ela tem sede de amor. E ali ela conversa com Jesus, e Jesus diz a ela, para que ela transformasse então esse amor no amor pelo semelhante. Ela diz assim: Senhor, ai de mim, que não posso ser mãe. E aí ele diz: minha filha, adote como filhos os seus irmãos em humanidade. Faça por eles o que você não pode fazer pelos filhos do seu ventre. E naquele instante, então, ela se encanta com Jesus, muda completamente a sua vida, fecha a sua casa, dispõe de muitos dos seus bens e passa a seguir Jesus, sendo uma das patrocinadoras do trabalho. Essa mulher, depois da morte de Jesus, quando ele aparece a ela tinha muita vontade de seguir com os apóstolos no trabalho de divulgação do Evangelho. Mas eles não a aceitam, porque para eles ainda é difícil aceitar a presença dela. E ela então permanece ali, às margens do lago de Genezaré, né, o mar da Galileia. E numa determinada tarde, em que ela estava tristonha ali, recordando das coisas de Jesus, ela observa uma pequena multidão que vem chegando. E era uma multidão de leprosos, que dizem a ela: onde está Jesus de Nazaré? Nós soubemos que ele pode nos curar. E ela diz: então vocês não souberam? E aí ela vai contar a eles o que tinha acontecido com Jesus. E ela se empolga tanto, e ela começa a dizer o que Jesus fazia, o que Jesus dizia. E é claro que a cidade não aceitava aqueles leprosos ali. E eles foram expulsos. E eles disseram a ela que estavam indo em direção a Jerusalém. E ela diz: eu vou acompanhá-los. E ela vai com esses leprosos. E a cada fim do dia, quando eles paravam, eles se reuniam em torno dela e ela ia falar de Jesus. E aquilo foi um bálsamo no coração daqueles leprosos. Eles começaram a amar Jesus pelo que ela contava dele. E ela, claro, se contaminou. Foi contagiada com a doença. Quando ela percebe, ela diz: o meu sonho, antes de morrer, é que eu possa ver uma última vez a mãe de Jesus. Então, ela se afasta do grupo, já quase chegando em Jerusalém, e parte em busca da casinha de João, para que ela possa encontrar Maria. E o livro Boa Nova também conta, no capítulo 20, essa história para nós com riqueza de detalhes. E ela finalmente consegue chegar, já nas últimas forças, na cidadezinha de Éfeso. E ela, então, o livro, né, Humberto Campos conta que quando ela
fecha os olhos do corpo material nos últimos suspiros, ela enxerga Jesus com o braço estendido, dizendo: vem, Maria, você muito amou, vem comigo. Imaginem Jesus nos recebendo, não é? Então, Maria de Madalena é uma inspiração para todos nós. Não somente nós que estamos hoje nesse corpo feminino, mas todos nós que somos espíritos imortais. Porque, sendo mulheres ou homens, somos todos filhos de Deus, com o mesmo destino, que é a perfeição. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar sempre, cada dia mais. Muito obrigada. Neste dia especial, como a Ivana já se referiu, não podíamos deixar de relembrar de uma mulher mais importante que passou pela terra. Importante pela envergadura espiritual, pela sabedoria, de lutas como teve aqui, como todas as mulheres têm, de criar um filho com uma missão totalmente diferente, que ela logo entendeu. Mas ela foi eleita pelo próprio Jesus, na hora do seu desencarne, no livro que a Ivana falou para nós aqui, o Boa Nova, na psicografia do nosso Chico Xavier. Ele estendeu as mãos também e disse que ia levá-la para os céus para ser a mãe de todos aqueles que estavam ligados à terra. Então, neste dia em que homenageamos todas as mulheres, vamos colocar na figura da nossa Mãe Maria Santíssima os nossos pedidos. Porque, sendo a mãe de todos nós, ela tem como o colo de todas as mães, tem essa consideração para com todos, na esperança de dias melhores, na esperança do socorro divino para as nossas vidas. Então, vamos agora invocar a figura e o espírito luminoso da nossa Mãe Maria Santíssima, com os seus prepostos, com seus mentores amigos, junto com os mentores da nossa casa, para que possamos receber o passe curativo que tanto precisamos. Precisamos para o nosso equilíbrio na terra. Precisamos para a nossa saúde e para a nossa vida, enfim, que é o ponto de evolução para dias melhores no nosso espírito. Por isso, Mãe Maria Santíssima, nós agradecemos as tuas bênçãos e o teu carinho de mãe bendita, que nesta hora nos envolve nos fluidos benéficos e reconfortantes, na água que se encontra conosco, colocando o remédio que tanto precisamos, porque sabemos, Senhora, da nossa necessidade, dos nossos dissabores, da nossa vida tribulada que passamos na terra. Mas o teu entendimento de mãe nos acolhe a todos, abençoando toda a humanidade, e especialmente agora, com o passe que nós te pedimos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.